na genealogia de Jesus Cristo, quando começa o relato desse penúltimo domingo do Advento, relata que Deus dividiu a primeira geração em 3 partes. A primeira geração de Abraão até Davi foram 14 gerações, e do Davi até o exílio mais 14 gerações, e do exílio até Jesus foram mais 14. Então veja que o projeto para Jesus nascer nesse mundo já estava no curso da história, no seio, no útero de Deus desde o princípio. Então cada relato, cada passo que o povo do Antigo Testamento foi feita a promessa, eles não viram, mas eles acreditaram. Graças a esse povo humilde que era um retirante, o povo hebreu, que acreditou nessa promessa de Deus, graças a ele, dessas 3 gerações que foram passadas de pai para filho, culminou então da descendência de Davi, de José, né, que foi escolhido para ser esposo de Maria, e Maria então pela descendência de Davi. Veja que a promessa de Deus também se realiza graças à fé de um povo. Deus estava monitorando um povo até que chegou um dia então que porque assim, na primeira obra de Deus, Deus não tinha homem, não tinha mulher, Deus não tinha feito mulher. Deus fez o homem, não estou dizendo que foi Deus imaginou um ser, desde o princípio do mundo, Deus imaginou como seria um ser que amasse, que contemplasse a obra de Deus. Foi esse Adão que estava no seio de Deus, que Deus acabou depois revelando até nessas 3 etapas do curso da história, desde Abraão até Jesus. Então vê que Deus estava modelando um ser humano, preparando um povo para depois que nascesse então uma mulher preparada por Deus, né? Desde o seio de Abraão, caminhando toda a história, uma mulher. Então Deus aí fez um útero para que Deus pudesse gerar então o homem, da qual esse homem, que não é o homem Adão, é uma caricatura do primeiro homem. No catecismo, Paulo fala dessas 2 figuras. O primeiro homem que recebeu a vida no paraíso, pecou, foi expulso do paraíso, caminhou a lástima. Deus um dia lembrou desse homem e começou a monitorar desde Abraão. Então esse Deus que pensou que um dia reformularia a obra que Deus tinha criado, mas de uma maneira diferente, que Paulo diz, fala, o segundo homem nos deu a vida, né? Porque daí não é mais um ser criado sem útero, como Adão. O segundo homem teve uma mulher que disse o seu sim, e esse sim de mulher então que gerou esse segundo Deus, que teve pele, que teve carne, que teve osso, que teve rosto, caminhou com nós, chorou, padeceu, sofreu por toda a atrocidade humana, a incompreensão dos seres humanos, né? Que tanta dor foram ceifadas. Então, essa primeira parte que eu estou relatando, então vem a segunda parte. No último mês de dezembro, lá para dia 15, eu comecei a arquitetar um presépio. Eu queria uma imaginação, assim como Deus, o homem imagina criar. Então eu imaginei um presépio. Então estava dentro de mim, mas não tinha nada projetado. Você entendendo como Deus dá capacidade para a pessoa imaginar, criar. O ano passado eu fiz uma casinha para José, e esse ano eu pensei de fazer uma coisa mais assim, original, onde Jesus nasceu. Então fizemos uma gruta aqui, e eu criei assim um desenho, e depois os arquitetos, quer dizer, as pessoas que trabalham junto, que completou. Então vi que há pessoas que nos ajudaram, serve de a obra de Deus. Deus une essas pessoas para nós fazer. Um mentor, Deus é um mentor, né? De toda a obra. Eu fiz uma imaginação e nós fizemos no presépio. Agora sim, veja bem, se você não preparar o seu coração no Natal, Jesus não vai nascer. Imagina como Jesus quisesse nascer nesse Natal aqui, nesse mundo. Como ele vai nascer?
A gente imagina no nosso coração como o mundo seria bom, com perdão, sem ofensa, sem dor, sem exclusão. Tá? Assim como eu pensei essas ideias, porque a caridade, ela não aparece em livro, ela não aparece assim como uma obra quando você faz uma casa, como nós estamos fazendo o presépio. Mas para que esse projeto fosse executado, tinha que ter uma mente, tinha que ter uma mente para pensar e fazer. Então, assim como eu estou dizendo assim, muitas obras do amor de Deus, ela não aparecem, é só ideias, fala, ideias que a gente está projetando, né? Então, tudo Deus pensou, eu estava relatando por cima, Deus pensou como Deus vinha salvar a humanidade, uma mulher dizendo seu sim, né? Então, estamos nessa reta final do ano, então a gente vê que o trabalho das ideias que a gente coloca em prática, é isso que eu estou falando. Se o mundo não se preparar, o ser humano fazer um presépio, eu já não estou falando do útero de Maria, que disse o seu sim, que ela que gerou esse ser magnífico, que é Deus vindo morar. Então, eu queria que todo mundo fizesse desse ano um presépio no seu coração. Imaginasse no seu coração como Deus imaginou. Como Deus, quando criou o homem, ele disse e ele achou bom. Então, se a gente não ter no nosso coração ideias, pedindo a Deus, imaginando, seu Deus, Senhor, como fosse bom aqui na terra, o mundo se unisse, a tua igreja, Senhor, se unisse em um só rebanho, um só pastor, como seria bom. Então, não é só fazer um presépio presente, é imaginar. Essa imaginação que nós temos, não existe nada tão poderoso, o que é o nosso neurônio, o cérebro humano, projetar, gente, pensar, imaginar, né? Como os homens, o contrário de Deus, né? O diabo incursa nas pessoas, máquinas, guerras, como foi feita a bomba atômica, como a ganância estão destruindo nosso planeta, né? Destruindo a natureza, assim. Existe uma mente boa que foi Deus que criou, que ele disse que criou o homem e viu que era bom, mas o diabo botou uma semente ruim e destruiu a mente humana. Então, por isso que nós temos essas mentes perversas que criam tanta arma de destruição. Então, a gente imagina assim, imaginar coisas boas no nosso coração, o amor, a esperança, a luz, a fé. Com certeza que eu vou fazer outras palavras aí para traduzir aqui. Bom, esse ano nós estamos vamos comemorar o Natal de 2020 com um pouco de dificuldade para todo mundo, mas eu quero desejar para vocês, tem que colocar esperança nesse menino que vai nascer, vamos celebrar nesse 2020. Eu quero desejar para vocês que você faça do seu coração um presépio, sei lá, deixe Jesus Cristo nascer, essa luz que vem do alto, o sim de Maria, faça do seu coração um presépio. Um feliz 2021 para vocês. Deixa o seu coração em paz. Feliz Natal para vocês.